graça e paz. Estou aqui para compartilhar falar um pouco sobre a mulher. Eu estava vendo algumas mulheres na palavra de Deus, achei muito interessante que nós podemos falar da Sara, que ela, apesar de uma certa idade, ela sonhava em dar um filho a Abraão, que Deus tinha dito que ela iria dar esse filho, e por muito, muito tempo ela esperou. E eu fico a pensar a angústia que essa mulher estava por não poder ter dado logo esse filho a seu marido, se apressa, coloca a concubina, e que isso vai gerar depois alguns outros problemas futuros. Mas assim como ela estava debaixo da promessa, todos aqueles que estão debaixo da promessa do Senhor são vitoriosos, e ela conseguiu ser mãe do filho cujo saiu toda essa nação, de cujo veio o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar também um pouquinho sobre a Ana, Ana, que ela sonhava tanto em também querer ser mãe, e a outra mulher zombava dela porque dava filhos ao marido e ela não podia dar, e o seu marido dizia: mas o meu amor te basta. Mas na verdade ela era zombada, ela era o tempo todo escarnecida pela a outra que tinha dado esse filho a ele. E naquele momento de muita angústia, de muito sofrimento, ela disse: Senhor, se tu deres esse filho a mim, assim quando ele acabar de amamentar, eu entregarei a ti. E aí veio o grande profeta Samuel, ou seja, ela estava debaixo da promessa, e mais uma vez essa mulher vitoriosa. E poderíamos falar de Maria, de Esther, de Débora, de Ruth, de Isabel, mas os meus olhos caíram em cima de uma mulher que eu achei muito interessante para a nossa vida também hoje, além de todas essas outras, mas essa saltou os meus olhos quando eu li. É a mulher do fluxo de sangue, que está em Mateus 5, 25, 34, que diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher, 12 anos perdendo sangue, vocês já pensaram como ela deveria estar se sentindo fraca? Na lei de Moisés, essa mulher era uma mulher que ela era vista como mulher impura. Ela não podia, ninguém podia tocar nela. Se ela se assentasse no banco, ninguém podia se assentar do lado dela, porque até aquele banco se tornaria impuro. E se ela era casada, como estava esse seu relacionamento com o seu marido, 12 anos sofrendo dessa hemorragia? Como ela se sentia perante as outras mulheres? E como a sociedade olhava? Como ela realmente devia ter tanta tristeza, tanta angústia, de se sentir tão discriminada. Mas naquele momento que ela escuta ouvir falar de Jesus,
e que ele estava andando por ali, perto dela, ela se levanta com a disposição, ela se levanta com a fé, ela se levanta com a perseverança, com a ousadia, e aí ela entra em ação. E essa ação faz com que ela possa enfrentar a multidão, ela possa enfrentar o que estava na lei, ela possa enfrentar o que as pessoas poderiam estar pensando. Ela foi em frente, ela foi até Jesus. E nessa ousadia, e nessa determinação, com seu propósito, ela toca no manto do Senhor. E o que é que acontece? Quando a pessoa se aproxima de Jesus, quando a pessoa se quebranta diante de Jesus, quando a pessoa reconhece que nada é, o que é que acontece? Acontece milagre, meus irmãos. Minhas irmãs, acontece milagre. E foi isso que aconteceu. A cura dela veio imediatamente. Pois com ele, somente com ele, a cura não tarda. Ela acontece na hora. Isso seja uma cura física, isso seja uma cura emocional, isso seja uma cura espiritual. Aquilo que era imundo, quando se toca em Jesus, se torna mais alvo do que a neve. Aquilo que era angústia, que era tristeza, que era discriminação, se torna júbilo de alegria. Mas é preciso uma coisa: ter fé e colocar essa fé em ação, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E que nessa manhã, no Dia Internacional da Mulher, mas também como irmãos que crê na palavra que é viva e eficaz, e no Jesus que morreu, que derramou seu sangue, que ressuscitou para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para nos dar vida e vida em abundância, que possamos colocar a nossa fé em prática, com fé e coragem, para fazermos a nossa história e não só contar a história de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.